Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Os que estão felizes, digam amém. Glória a Deus. E o povo está feliz mesmo, hein? Que maravilha. Eu glorifico a Deus por estar mais uma vez aqui nessa igreja maravilhosa do meu amigo pastor Wilson, né? A sua esposa Aline, seu filhão Wesley. Eu louvo a Deus pela vida dessa família, amigo de muitos anos, né? E é maravilhoso estar aqui. E quero parabenizar pelo capricho desse púlpito. Está muito bonito, né? Da outra vez era bem diferente. E Deus está abençoando. E eu glorifico a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Queridos, abra as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, e o versículo 1 e o versículo 8 também. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continuará falando aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Você continua disposto a ouvir Deus falar? Amém? Glória a Deus. Fique atento, porque Deus continuará falando aos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, o primeiro versículo e logo em seguida o versículo de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo o versículo de número 8. Vamos todos? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Podeis assentar, queridos. Assim, quando eu entrei aqui neste tabernáculo, me chamou a atenção esta faixa, onde está assim, letra bem em destaque, explosão de milagres. E me fez lembrar da igreja primitiva, que foi marcada pelo Espírito Santo, foi marcada por Deus com milagres e curas, né? E nos nossos dias não pode ser diferente, porque o mesmo povo que adorava a Deus lá, nós, no mesmo nível de adoração, estamos aqui glorificando, exaltando e crendo nos milagres de Deus. Agora, queridos, observe o seguinte: a Bíblia ela nos revela que o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele realizou grandes milagres, ele realizou grandes maravilhas, ele curou enfermos, né? Ele deu vista aos cegos, levantou aqueles que se encontravam prostrados, paralíticos. Deus fez grandes milagres. Agora, os seus discípulos, eles somente acompanhavam. Os seus discípulos tinham o privilégio de estarem participando daquele momento tão especial. Os seus discípulos estavam na condição de alunos na escola teológica de Jesus Cristo, só observando os milagres que Jesus estava operando. Até que um dia o Senhor Jesus resolveu mudar a continuidade do estudo que ele estava ministrando para os seus discípulos. Ou seja, colocou o propósito no coração de fazer com que os discípulos passassem a praticar os mesmos milagres que Jesus até então estava praticando. E estamos aqui diante deste texto maravilhoso, em que Jesus separou aqui os 12 discípulos e delegou para eles autoridade, poder, para que eles pudessem, a partir de então, ministrar curas, milagres, e serem eles também canal de bênção para aquele povo sedento daquela época. Observe o seguinte, queridos, nós observamos que aqui no versículo 1 do capítulo 10 de Evangelho de Mateus, o Senhor delegando poder concedido. Jesus concedeu o poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. Agora, o que é a definição de poder? Poder significa autoridade, né? Jesus, o ser todo-poderoso, delegou autoridade aos seus discípulos sobre os demônios e as enfermidades. Agora, queridos, observe o seguinte:
Os discípulos, seguidores de Jesus, eles foram alvo dessa dádiva do Senhor Jesus, recebendo autoridade sobre os demônios e recebendo autoridade para curar os enfermos também. Agora, esta autoridade foi também direcionada a nós, né? Eu e você também temos que termos consciência que o Senhor nos concedeu esta autoridade. E por causa disso, nós também devemos ser canal de bênção, autoridades usadas pelo Senhor para repreender a ação dos demônios e também curar os enfermos. Porque se até então você não se conscientizou de que Deus te separou para isso, é necessário que você tenha essa consciência, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dá autoridade para isso, e nós precisamos assumirmos esta autoridade. Agora, queridos, observe o seguinte: como usar esta autoridade? Se você, hoje eu estava lendo um livro, Autoridade do Crente, me parece que o autor é Kenneth Hagin, se não me falha a memória, e ele estava falando a respeito de autoridade, dizendo o seguinte, que o guarda de trânsito, quando ele está no sinal, quando ele dá o sinal para que os carros parem, né, ele não tem toda a força para fazer com que os carros parem. Mas o que fazem os motoristas pararem o seu automóvel é a autoridade que foi delegada pelo Estado para esses homens. Assim mesmo somos nós. O Senhor nos delegou autoridade. Temos força para vencer o inimigo de nossas almas? Humanamente falando, não. Mas o Senhor tem nos dado autoridade para vencermos. O Senhor tem nos dado autoridade para resisti-los. O Senhor tem nos dado autoridade para vencê-lo em nome de Jesus. Isso nos faz lembrar algo importante a respeito de Davi. Davi, quando foi levar os alimentos para os seus irmãos que estavam em guerra, e ele observou que tinha um gigante folgado lá, chamando alguém do exército de Israel para vir de encontro a ele e guerrear caso eles vencessem. Alguém do povo de Israel vencesse, os filisteus se tornariam servo do povo de Israel, mas não se levantou nenhum dos exércitos de Israel. Eles ficaram temerosos, porque eles estavam olhando para o tamanho do gigante. Eles estavam olhando para a qualidade que o gigante tinha de guerra. Eles estavam olhando pela experiência de guerra, pelos armamentos, pela couraça que aquele gigante ele estava usando. Eles estavam preocupados com o tamanho do problema. Mas logo chegou Davi. Davi, que olhando do ponto de vista humano, ele era naturalmente mais fraco do que os soldados de Israel. Ele não tinha nenhuma experiência de guerra, mas uma coisa, queridos, ele tinha no seu coração: a convicção de que Deus, ele é poderoso, Deus é Deus de guerra, Deus é Deus vencedor, e ele colocou no seu coração que poderia vencer aquele gigante. Louvado seja Deus. Ele determinou no seu coração: eu posso vencer esse gigante. Esse camarada não pode continuar afrontando o Senhor dos exércitos. Ele não pode fazer isso. Como é que pode ele chegar e falar todas essas coisas contra o Deus dos exércitos? Ele não pode continuar assim. Então ele colocou no seu coração: eu vou vencer ele. Eu vou vencer. Então ele, queridos, ele não ficou preocupado em ficar mirando a altura daquele gigante ou a capacidade daquele homem, mas ele estava convicto de que quem estava com ele é muito maior do que aquele gigante. E eu quero te dizer nesta noite: você pode estar preocupado, ansioso, angustiado por estar enfrentando um problema gigante, difícil. Quem sabe na área financeira, quem sabe na área de enfermidade também. Mas olha, eu quero te dizer nesta noite: o mesmo Deus que operou na vida de Davi, o fazendo vencer aquele gigante, é o Deus que pode te dar vitória nesta noite também. Louvado seja Deus. Você serve a um Deus grande, você serve a um Deus de vitória, você serve a um Deus de batalha, você serve a um Deus que te chamou para você ser mais que vencedor. Glória a Deus. Você não é conhecido no mundo espiritual simplesmente como um vencedor, mas a palavra de Deus, ela nos garante que somos mais que vencedor.
Agora, por que isso nos qualifica como mais que vencedores? Porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Quem está conosco é aquele que nos dá autoridade para repreendermos o maligno, para vencermos todo o mal, para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. É Ele que nos dá autoridade, e isso nos faz sermos mais que vencedores. A igreja concorda? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Há uma autoridade que nos é delegada pelo Senhor Jesus, e é curar os enfermos e expulsar os demônios. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Queridos, quando nós lemos esta palavra tão tremenda, tão poderosa, isso nos faz entender que nenhuma situação nas nossas vidas, do ponto de vista espiritual, que você venha enfrentar uma batalha, uma guerra que travamos diariamente, você não pode jamais colocar dúvida no seu coração. Será que Deus está comigo? Será que eu consigo vencer mais esta? Será que não coloque dúvida, porque olha, o que fez a nação de Israel, o povo de Israel sofrer situações de adversidades a todos os instantes, era justamente a dúvida no coração daquele povo, quando eles estavam caminhando no deserto. Quando eles estavam diante de uma dificuldade, a dúvida entrava. Eles esqueciam dos milagres que Deus havia até então realizado, e nós não podemos esquecer. Eu não sei por quanto tempo você serve ao Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza: você já tem tido experiências com Deus. Você já tem tido experiência suficiente com Deus, que faz com que você tenha no seu coração uma chama aquecida da fé, e crê que o Senhor é poderoso e soberano sobre as suas vidas. Coloque a dúvida por terra. Não permita que o inimigo em momento algum venha colocar a dúvida no seu coração, mas coloque a certeza de que Deus está contigo e você será mais que vencedor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo a todo instante ele vai procurar uma brecha, né? Ele vai procurar uma situação para ver se consegue entrar e tirar você da presença do Senhor. Mas observe o seguinte, olha: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, aquela pessoa que se levantou porventura no teu trabalho contra você, né, te importunando, te incomodando, a sua guerra não é contra essa pessoa, é contra o inimigo que está usando a vida dessa pessoa. Então não adianta você lutar contra essa pessoa do ponto de vista humano, né? Você guerrear com ela, usar as mesmas palavras que ela tem usado contra você, baixar o nível conforme ela está baixando, mas você simplesmente ore e vigie e coloque-se na brecha, porque o Senhor vai te conceder a vitória e Ele vai te honrar. Louvado seja Deus, vai te honrar. Nós precisamos usar as armas espirituais que Deus nos dá. Muitas das vezes nós estamos usando uma arma completamente diferente, arma humana. Eu vou entrar na justiça contra este homem. Não é por aí não. Entrega na mão do Senhor, porque Deus é justiça, e Ele vai te conceder vitória. Você crê? Louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, analise esse texto, coloque em prática na sua vida, porque não terá como você perder nenhuma batalha quando o diabo se levantar contra a sua vida. Você crê assim? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, o Senhor delegou autoridade para os discípulos,
e nós também tomamos posse porque somos igreja do Senhor, e os discípulos naturalmente, eles representam a igreja do Senhor, né? Então ele deu autoridade para que eles repreendessem os demônios, expulsasse os demônios, mas ele também deu autoridade para curar os enfermos, né? Repreender com autoridade em nome de Jesus. Aqui está o segredo, né? Aqui está o segredo de como você vai ser usado pelo Senhor para que alguém da sua casa, ou alguém da igreja, ou alguém que te procurar, diga: olha, eu estou enfermo, eu estou precisando de uma ministração de cura na minha vida. Agora você não vai estender as mãos e dizer: sai no teu nome, usar o teu nome, porque não vai acontecer nada. Mas o segredo é no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que tem todo o poder, é no nome de Jesus que as coisas acontecem, é no nome de Jesus que os milagres acontecem, é no nome de Jesus que o poder, ele é transmitido na vida daquele que precisa, na vida daquele que está carente, na vida daquele que está enfermo, e o milagre acontece pelo poder de Jesus. Louvado seja Deus. Lá em Jerusalém, na entrada da Porta Formosa, Pedro e João estavam indo em direção ao templo, e lá eles viram aquele paralítico que diariamente estava ali na porta pedindo uma esmola. Mas naquele dia foi algo diferente que aconteceu na vida daquele homem. Eu creio que ele se surpreendeu, ele não estava esperando. Ele achou que aqueles dois homens eram mais dois que passavam por ali, e naturalmente iria lhe dar alguma coisa ou não. Mas de repente os dois param, e ele estende as suas mãos pedindo uma esmola, e Pedro com autoridade disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aqui está o segredo, querido. Em nome de Jesus. Este nome é que está todo o poder. Neste nome é que fazemos maravilhas. Quando nós usamos a autoridade deste nome, nós vemos grandes milagres acontecerem. E na vida dessa igreja não tem sido diferente por causa disso. Porque se prega aqui a autoridade do nome de Jesus, se prega aqui o nome de Jesus que faz milagres acontecer na vida daqueles que buscam o socorro de Deus. Vidas têm sido abençoadas, transformadas, libertas, curadas. Por quê? Porque o nome do Senhor está sendo proclamado aqui neste lugar. E eu quero, em nome de Jesus, te continuar encorajando a você. Use este nome. Use este nome nos momentos difíceis. Use este nome quando o inimigo se levantar contra a sua vida. Use este nome quando você se sentir enfermo e você orar e pedir: Senhor, em teu nome eu repreendo essa enfermidade que está no meu corpo, porque eu não aceito, Senhor. Tu levaste na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades e eu quero ser curado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro segredo para que o milagre da cura aconteça é que você deve impor as mãos. Lá em Marcos 16, 18, parte B, diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? E o terceiro segredo, pela oração da fé. Agora, queridos, existem aqueles que oram e nada acontece, né? Agora, por que não acontece? Porque não existe aquela fé convicta. Não existe aquela certeza, né? Quando nós estamos orando, nós temos que apoiar, nós temos que direcionar a nossa confiança em Deus que tudo pode. Porque se nós orarmos sem termos fé, nada vai acontecer. Mas se você colocar no seu coração: eu vou orar, eu vou repreender, e eu creio que o milagre vai acontecer, então os seus olhos verão o milagre acontecer diante de você. Glória a Deus. Isso acontecerá. Por quê? Porque a fé está em ação. A fé do crente não deve ser uma fé morta, não deve ser uma fé sem convicção. É uma fé com certeza de ver milagres acontecer. Você pode dizer amém? Amém. Tiago 5,15 diz o seguinte: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Olha só que coisa tremenda. Deus não somente cura, mas se porventura a pessoa tiver cometido algum pecado, ele também será perdoado. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus.
Aí você pode perguntar: será que somos merecedores disto? Hipótese alguma. De nenhuma forma. A partir da nossa salvação, querido, quando nós estávamos lá no mundo, nós não tínhamos nenhuma condição de obtermos misericórdia da parte do Senhor. Foi o amor dele que nos alcançou sem nenhum merecimento. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. A graça nos alcançou, e graça é favor imerecido. É por isso que não precisa de você fazer nenhum esforço. É somente você confiar, é somente você crer e obedecer. Porque obedecendo, você continuará sendo alvo das promessas do Senhor. Me faz lembrar lá em Êxodo, quando Deus, usando a boca de Moisés, transmitindo uma palavra para o povo, dizendo que se eles fossem obedientes à sua palavra, as enfermidades que atingiram os egípcios não os atingiriam. Então, para sermos abençoados, para sermos guardados pelo Senhor, é necessário que, acima de tudo, sejamos obedientes à sua palavra. Nós temos um compromisso com Deus. Nós não podemos sermos simplesmente crentes nominais, ou aqueles que estão sempre procurando somente a bênção de Deus, mas não quer nenhum compromisso com o abençoador, né? E eu tenho certeza que essa igreja, ela tem compromisso com Deus soberano. Ela tem um compromisso com aquele que tem poder sobre todas as coisas, e por isso obedecem a Deus. Louvado seja Deus. Com essa certeza de termos esta autoridade, queridos, nós podemos profetizar nesta noite que milagres vai acontecer aqui. Você crê? Você crê em nome de Jesus? Milagres vai acontecer aqui. Sabe por quê? O Senhor nos deu esta autoridade. Essa autoridade não está somente sobre os ombros do pastor Wilson, de forma alguma. Ele também é um homem de Deus, é instrumento usado pelo Senhor, é um homem que busca. Mas eu quero te dizer que Deus também te conferiu esta autoridade. Então use-a nos momentos que você achar necessário, porque Deus fará milagres através da sua vida. Glória a Deus. Essa igreja continuará andando de cabeça erguida, porque Deus continuará fazendo milagres e usando homens e mulheres que Ele tem levantado aqui neste lugar. Louvado seja Deus.